Muito bem, gente, vamos lá. Apertem os cintos, o piloto não vai sumir, tá? Vamos embora agora, vamos começar aqui, nosso último tempo juntos, tá? Nós precisamos, para falar sobre toda essa questão envolvendo o final dos tempos, não há como não discutirmos um assunto muito importante nas Escrituras, que é tema de muito debate, que é a restauração de Israel. Por tudo que você já ouviu nessa sequência de aulas, essa última sequência de aulas de escatologia, você percebeu que nós entendemos que Israel tem um lugar no projeto de Deus que ainda não acabou, é um projeto que não foi finalizado ainda. Deus tem um propósito com essa nação. Tá? A gente precisa explicar um pouquinho essa questão de uma maneira mais didática aqui, para a gente não se perder no meio do caminho, tá bom? E a primeira delas a gente precisa fazer uma distinção entre Israel e igreja. Isso é um assunto complexo, tema de muitos debates, mas eu quero aqui apresentar para vocês uma proposta de que há, sim, distinção entre Israel e igreja, e vou dar aqui os argumentos bíblicos para isso, tá bom? Então, primeiro, a gente começar definindo o que é Israel, né? Teologicamente, nós precisamos ter essa distinção aqui, né? Teologicamente, o termo ele se refere a todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas dos israelenses, né, da nação de Israel. A nação de Israel começa com uma aliança incondicional feita entre Deus e Abraão. Deus propõe essa aliança e ele diz, eu vou fazer isso independentemente de qualquer coisa. Tá? Você vê isso, esse acordo lá em Gênesis, você tem capítulos 15, capítulo 17, você tem esse acordo, essa aliança de Deus sendo firmado ali. Tá bom? Nós não vamos entrar nisso agora, porque não é o nosso foco nesse momento. Então, Israel tem a ver com teologicamente, o termo diz respeito a essa descendência, né, de Abraão, Isaque e Jacó. Tá? É o pessoal conhecido como judeus, como israelitas, como hebreus, são termos intercambiáveis. Embora judeus tenham uma especificidade sobre a tribo de Judá, né, ele acabou se tornando um termo mais genérico para designar os descendentes desses patriarcas nos tempos atuais. Tá bom? Por uma série de questões históricas também, que nesse momento a gente não tem como entrar, não é o foco do nosso assunto aqui, do nosso tema. Então, só para entender teologicamente diz respeito a isso. Tá? Quando a gente fala de Israel, também nós não podemos restringir o termo ao atual estado que está situado na Palestina, na verdade, onde sempre esteve. A nação de Israel foi estabelecida na Palestina lá atrás, há muitos anos atrás, milênios atrás, baseados nessa promessa que Deus fez a Abraão. Essa terra eu estou te dando vou dar para a sua descendência. Né? Essa terra aqui é uma promessa minha para você. Né? Eu quero fazer de você uma grande nação, quero fazer de você um grande povo, com um propósito específico que a gente vai ver qual é daqui a pouco. Né? Mas essa terra foi prometida por Deus a Abraão há milênios atrás, muitos anos antes de haver qualquer conformação geopolítica conhecida mais próxima do que a gente conhece hoje. Ok? Então, a presença israelita nessa região chamada Palestina, que não é um estado, é uma região. Palestina é o nome de uma região, não é o nome de um estado. Tá? Os judeus são palestinos. Então é bom a gente pegar e fazer essa correção aqui. Né? Então, a Palestina, a presença israelita na Palestina é algo milenar, que foi prometida por Deus a Abraão lá atrás. Ok? Mas por que tem toda essa guerra hoje? Bom, essa é uma outra conversa que também tem o seu epicentro em Abraão e a gente não vai poder entrar nesse assunto agora. Nossa, André, mas quantos assuntos que a gente não pode entrar? De fato, a gente tem que lidar com um tema específico agora, tá? Só para você entender, a gente está definindo Israel, lembre-se, esse é o nosso foco nesse momento, tá bom? E tampouco está limitado aos que aderiram à religião judaica. É importante a gente fazer essa circunscrição aqui. Então, primeiro definindo o que é Israel. Agora, a eleição de Israel é um fato bíblico.
A eleição da nação de Israel é um fato bíblico. O que significa isso aqui, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que existe uma distinção entre eleição individual, algo que a gente já estudou, inclusive, em soteriologia, né? E a eleição nacional. Existem diferenças, mas a eleição nacional de Israel, a eleição como nação, é um fato que não pode ser ignorado. A gente não pode passar por cima disso na leitura das Escrituras, né? Enquanto a eleição individual é soteriológica e resulta na salvação da pessoa, né, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, né, a eleição, o conceito de eleição nacional é um pouco diferente. Tá? E vamos lembrar que essa eleição individual também ela se estende a judeus, tanto a judeus quanto a não-judeus. Okay? Vamos lembrar que o início da igreja, o início do cristianismo foi formado primariamente por judeus e prosélitos do judaísmo que acreditaram em Jesus. Tá bom? Mas, essencialmente, a igreja primitiva ela começou dentro do coração da nação de Israel, formada predominantemente por judeus. Tá? Não só, mas predominantemente por judeus. Tá? Então, a gente precisa ter fazer essa distinção. A eleição individual ela é soteriológica, ela diz respeito à salvação, à chancela de Deus, ao selo do Espírito Santo que é dado pela pessoa que agora, que creu em Jesus, arrependeu-se dos seus pecados e foi confirmada como membro da família de Deus mediante a fé em Cristo. Esse conceito muda para a eleição nacional, no caso de Israel, ou quando a gente fala de eleição nacional. Né? Quando a gente fala de eleição, muda-se a ênfase aqui. Então, a eleição nacional não garante a salvação da nação, no sentido soteriológico. Ela não garante a salvação de cada indivíduo da nação, tá? Da nação de Israel. O que a eleição nacional garante é que o propósito de Deus para a escolha desse povo vai ser cumprido, que essa nação vai sobreviver como entidade distinta para o cumprimento total desse propósito. Bom, só para você entender como é que isso funciona. Historicamente, a gente tem essa evidência na história. Israel deixou de ser nação, deixou de ser uma nação, um Estado, por quase dois milênios. Israel voltou a ser um povo com terra, com bandeira, tornou-se Estado novamente em 1948. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, com toda a sensibilidade que o Holocausto gerou no mundo. A língua hebraica não existia, era uma língua morta. Foi um movimento sionista no começo do século XX que trouxe o hebraico de volta à vida. Então, você conhece alguma língua que ficou 2000 anos morta e voltou à cena? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, né? Existe muita discussão entre os cristãos de que o fato de Israel é um grande problema na Palestina. Não, Israel não é um grande problema na Palestina. Quer dizer, é um problema. É um problema enquanto não se voltar para o Deus vivo e cumprir o seu propósito. Mas Israel está lá e está sendo sustentada por Deus, e eu não estou aqui fazendo uma defesa, né, do povo de Israel, que eles são bonzinhos, que eles são os grandes inocentes na história. Há excessos ali naquelas questões políticas, mas eu não estou discutindo isso. Estou dizendo que a presença de Israel no mundo, como nação, como Estado, naquele local, com tudo o que aconteceu, a história é fenomenal. Se você estuda a história de Israel, a história recente de Israel, você vai ver ali Deus atuando de uma maneira impressionante. Porque esse povo tem um propósito para cumprir. É óbvio que eles pagam um preço alto pela sua desobediência passada. Ainda pagam. Mas eles têm um propósito para cumprir. Então, essa questão da eleição nacional ela não caducou. A igreja é uma coisa, Israel é outra. Tá bom? Vou continuar aqui. Então, a eleição de Israel é um fato. O registro desse fato você vê fartamente nas Escrituras. Tá? Não vou ler todos os textos aqui, vou só mencionar para vocês, Deuteronômio 4:37, né? Porque Deus amou seus antepassados, porque Deus amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com um grande poder. Essa ideia de comunidade guardada e protegida por Deus, não porque seja mais bonita, não porque seja melhorzinha, mas porque tem que cumprir um propósito, onde o centro da história é o próprio Deus.
né? Deuteronômio 7, 6, 9. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou, olha que interessante, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, o rei do Egito. Deuteronômio 9, 4 a 6, um texto que a gente conhece bastante, né? Ou melhor, não é esse texto que a gente conhece bastante, é outro texto, desculpe, fiz uma confusão aqui. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração, ou seja, abençoar, fazer entrar na terra, aquela coisa toda, libertar do Egito e tudo mais, né? O Senhor me deu esta terra porque sou justo. Você não está entrando na terra que manda leite e mel porque você é justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de você. Aliás, quando Deus fez a aliança com Abraão lá atrás, em Gênesis, ele falou, olha, eu vou dar essa terra para sua descendência, mas vai demorar um tempinho ainda, porque não, a medida da iniquidade desses povos ainda não foi cheia. Só para você entender a longanimidade de Deus. Vai demorar mais de 400 anos para isso acontecer. Né? O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Desde lá de trás, Deus está cantando a bola já. Então, não se trata de Israel ser bonitinho e da gente olhar Israel como um primor das nações humanas. Não. É um povo escolhido para demonstrar claramente a misericórdia e a graça de Deus para todas as outras nações. Era essa a finalidade. Por que Deus escolheu vocês? Porque Deus é gracioso e misericordioso. Essa é a ideia aqui. Né? Em Deuteronômio 14, 2, você lê, né? Deus falando, vocês são um povo consagrado ao Senhor, aliás, Moisés falando para o povo, vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Com que finalidade? Basicamente a mesma finalidade, mas isso não quer dizer que Israel e a igreja sejam a mesma coisa. A finalidade é apontar para Deus, para as misericórdias de Deus. A ideia é que Israel fosse um atalaia, um farol no meio da escuridão, para que as outras nações se voltassem para Deus. Sempre foi esse o projeto. Ok? Deuteronômio 10, 15, 16, né, você tem ali Deus sendo mencionada a aliança firmada com os patriarcas, a eleição nacional, que não garante salvação individual, mas que diz respeito ao projeto de Deus para o povo. Tanto não garante salvação individual, que quando você está no processo da transição entre Egito e Terra Prometida, não sei se vocês se lembram, já leram em algum momento a rebelião de Corá? Corá ou Coré? Corá. Tá? Que é Corá. Deu um branco aqui. Às vezes eu confundo com Coré. Tá? Um é salmista e o outro é um rebelde. Se vocês puderem me ajudar aqui, que deu um branco aqui agora. Tá? Mas há uma turma que faz exatamente o que Deus manda não fazer numa incursão militar. E Deus, enquanto o pecador não é descoberto perante toda a nação e ele não é exposto, o seu pecado exposto e devidamente tratado, o povo não prospera. Então Deus estava muito preocupado com essa questão da postura, da integridade do povo, da resposta do coração do povo ao seu direcionamento. Né? A história de Israel, inclusive a gente viu isso nas pregações em Hebreus há um tempo atrás, né? Como a conduta do povo ela precisava de balizamento, né? E como Deus não deixava de tratar o povo sempre que ele se tornava rebelde. Tá bom? Mas isso não mudava o fato de que Deus continua tendo um propósito para o povo. Tanto é que ele vai reafirmar a aliança dele com Davi em 2 Samuel, capítulo 7. O cetro não se apartará do trono de Davi. Essa é uma promessa incondicional de Deus. E eu já disse aqui, vou repetir, o trono de Davi até onde, a não ser que alguém faça um malabarismo exegético daqueles,
né? Triplo mortal carpado, né? Se esborrachando no chão, até que me prove o contrário, o trono de Davi é um trono terreno, não é um trono celestial. E eu fico pensando, por que Jesus vai ter que reinar com um cetro de ferro, como diz as Escrituras? Se não há um reino terreno em que ele vai precisar, em que haverá um tempo ainda de possibilidade de resistência ao Messias. Isso aqui nós chamamos de milênio, nós não vamos estudar isso, não está dentro do nosso escopo de escatologia paulina. Mas a gente vai mencionar um passant aqui. Então, nós precisamos ler as Escrituras, tendo as informações, capturando todas as informações, tentando entender o cenário todo, ainda que nós não tenhamos muito grau de definição da cena, a gente pode circunscrever a partir daquilo que as Escrituras nos dão a cena. E Israel, o papel de Israel nesse sentido, ainda continua ativo. Ele está latente, ele não está ativo no sentido... Ele está latente, não ativo. Há um projeto em curso para Israel que ainda não foi disparado, que é aquela chamada última semana de anos, período da tribulação, que a gente já mencionou aqui. Mas vamos em frente aqui, que eu preciso seguir. Isso aqui é só um esclarecimento, é quase que na verdade, uma derivação que eu estou fazendo aqui. Mas quais são os propósitos? André, Oi. É Corá. É Corá. Corá, obrigado. Corá, tá? Rebelião de Corá. Obrigado pela informação, Sandro. Bom, quais são os propósitos, então, que é isso que mais interessa para a gente com a eleição de Israel? Primeiro, tornar Israel um reino de sacerdotes e uma nação santa, visando o quê? Anunciar a grandeza desse Deus único e verdadeiro, o único Deus que existe de fato, entre todas as nações. Segundo, ser recipiente da revelação de Deus e anotá-la. Terceiro, propagar a doutrina do Deus único. Por último, gerar o Messias. E é interessante que a gente olha aqui em Romanos capítulos 9 a 11, que são capítulos que falam de eleição, mas eu quero propor para vocês aqui que esses capítulos, de Romanos 9 a 11, não falam de eleição individual, falam da eleição de Deus, da escolha de Deus de um caminho para que a salvação se manifestasse para toda a realidade humana. É nesse sentido que não faz muito sentido falar de eleição de Jacó e rejeição de Esaú como se fosse uma eleição individual, mas de um caminho. Deus escolheu esse ramo da família para que a eleição, para que a sua salvação fosse manifestada. Essa era a ideia aqui, desde o princípio. Era assim que a coisa deveria acontecer. Tá? Quando você lê lá, Romanos 9, 5, olha, do povo de Israel vêm os patriarcas, e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Ele está falando da manifestação do Messias e da salvação, do projeto redentivo de Deus. Não está falando de eleição individual, não está falando de uma escolha pessoal. Eu escolhi Jacó para ser salvo e rejeitei Esaú, ou seja, ele vai para o inferno porque eu o rejeitei. Não é essa a ênfase de Romanos, capítulos 9 a 11. Está falando de eleição como um caminho para que o projeto redentivo de Deus fosse manifestado. É nesse sentido que Jacó é escolhido. E não porque seja melhor. Deus faz questão de mostrar que os seus caminhos, a sua misericórdia, a sua graça, são manifestados através das coisas fracas desse mundo. Vamos lembrar, qual era o nome de Jacó mesmo? Qual o significado de Jacó? Alguém quer... Um termo pesado, inclusive. Usurpador, né? Usurpador. É um termo pesado. Mas Deus escolhe esse cara, não porque ele era bonzinho, não, porque Deus, através dessa via, e se você olha a genealogia de Jesus, você vai ver lá gente que tinha... Davi é um exemplo. Não é gente... como diz o meu amigo Gilmar, né? Era todo mundo patife. Mas patifes que foram redimidos e foram tratados por Deus. Em algum momento, ajustaram e começaram a andar com Deus.
A ideia era justamente mostrar que, através dessa fraqueza humana, Deus poderia suscitar salvação de uma maneira espetacular. Então, esse é o propósito da eleição de Israel. Tá? Anunciar as grandezas de Deus, permanecer fiel a Deus em tempos de calamidade, dizer para todas as nações: o Deus vivo vive, ele é único. Se contrapor, se colocar contra os falsos deuses, os falsos deuses das nações. E aí você começa a perceber onde é que esse desenho vai dar aí na tribulação, porque a gente vai ter um candidato à divindade no final dos tempos, que é perigoso, que é assustador, diga-se de passagem. Mas vamos em frente aqui. No caso da igreja, a igreja nasce no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Tá? O advento do Messias, ou seja, a vinda de Jesus, era essencial para o estabelecimento da igreja. Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios capítulo 1. E me desculpe se eu não estou passando pelos textos aqui, porque são muitos textos, a gente não tem condições de vê-los todos. Tá? E isso aqui, na verdade, como eu disse, é um parênteses. Né? A igreja ela tem um aspecto misterioso que não estava claro no Antigo Testamento. Ela é uma verdade revelada no Novo Testamento, a partir da encarnação, a partir da obra de Jesus na cruz. E existe, sim, uma singularidade da relação entre judeus e gentios salvos. Ou seja, a igreja hoje ela é composta também por judeus salvos, ou, como alguns dizem, judeus messiânicos. Já tivemos uma oportunidade maravilhosa, quando moramos nos Estados Unidos em 2011, de visitarmos uma sinagoga messiânica. Você não faz ideia do que é ver 400 judeus adorando Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. É um negócio de arrepiar. Você não faz ideia do que é você ver 400 judeus celebrando a ceia. É um negócio de arrepiar. Eu nunca vi coisa igual. E por mais que eu tente explicar aqui para você, não vai rolar. É maravilhoso. Foi algo sensacional. Mas, enfim. Então, essas são as evidências de que existem separações aqui. Embora haja judeus salvos, né, eles façam parte do corpo de Cristo, existe uma singularidade, eles são um novo homem, tá? Mas existe a gente tem que lembrar que isso não torna a igreja Israel. E é um outro argumento, que é um argumento exegético, na verdade é um ponto de embate aí entre os estudiosos, que é aquilo que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E esse texto eu vou ter que ler para vocês, só para que vocês entendam um problema aqui colocado, tá? Vou mudar a projeção aqui. Olha aqui. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se somos circuncidados ou não. Lembre-se que ele está falando para os Gálatas, que estavam muito contaminados com uma cosmovisão religiosa judaizante, né? Que batia de frente com a graça manifestada pelo Senhor Jesus. Né? Ele falou: vocês estão voltando atrás, vocês estão dando uma marcha ré que não precisa. Tá? O que importa é que fomos transformados em nova criação. Então, aí ele fala que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio, o que ele acabou de falar, e sobre o Israel de Deus. Existe uma ala de estudiosos que defende que esse Israel de Deus colocado aqui seria um aposto, uma forma de nomear ou de caracterizar, né? De dar está se referindo à igreja aqui. Uma outra forma de ler isso aqui, segundo essa visão, seria que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio. Isto é, o Israel de Deus. Essa seria a leitura que alguns propõem. Eu discordo dessa leitura, porque basicamente o que você tem aqui é aquilo que a gente chama de uma sem querer entrar muito em termos técnicos, esse E que aparece aqui,
ele é uma conjunção aditiva. Você não pode atribuir isso uma função apositiva. Dentro da norma culta da língua, isso não funciona, né? Então, é quase como você falasse, você atribuísse a mim, tá? Pensando em falar que você, André, que vive em paz com Deus, e a Elaine sejam abençoados pelo Senhor, né? E esse Elaine, você desse um jeito de transformar esse Elaine numa qualificação para mim. Usando do nome dela como uma forma de se referir a mim. É esse o erro colocado aqui. Não existe uma função apositiva, o aposto, né? Aí a gente tem que lembrar um pouquinho do português, né? Não se trata de um aposto, se trata de dois grupos distintos sendo mencionados por Paulo. E aí a discussão, se esse Israel de Deus diz respeito aos judeus salvos ou aos não-judeus, aí é uma outra discussão que aqui não cabe entrar. Mas o fato é que Paulo não está falando de um grupo único, ele está mencionando dois grupos distintos aqui. Na cabeça de Paulo, essa história de Israel se tornar igreja, de igreja se tornar Israel, não faz muito sentido, tá bom? Então, deixa eu seguir em frente aqui. Tá? Eu sei que isso vai gerar muitas perguntas, muitas dúvidas, como eu disse, vou hipersônico com alguns detalhes, né? Então, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: a salvação nacional de Israel é um evento esperado por Paulo. Ele vai falar sobre isso lá em Romanos capítulos 9 a 11, especificamente no versículo 12 do capítulo 11. Porque o texto não fala de salvação individual. Como eu já disse, a eleição que ele está ensinando ali, ela diz respeito a essa ideia ou essa via soberana escolhida por Deus para manifestar sua salvação a todos os homens. Então, novamente, é nesse sentido que Jacó é escolhido e Esaú rejeitado, como é dito lá no capítulo 9, versículo 13. Tá? Mas o que ele vai falar também é que nesse processo todo, né, embora Israel tenha rejeitado o Messias, a sua restauração para o cumprimento final do seu propósito também era esperada por Paulo. Paulo falou, olha, eu creio nisso. Olha só o que ele fala aqui em Romanos 11, versículos 11 a 12. Novamente pergunto, acaso tropeçaram os judeus que mataram Jesus, né? O povo de Israel, a nação de Israel, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Para que Deus vai provocar ciúme em Israel? Para deixar Israel morrer na praia. Qual a finalidade de gerar ciúmes em Israel? Percebe? Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, ou seja, se o que eles fizeram com Jesus abriu as portas da salvação para o mundo inteiro, quanto mais significará a sua plenitude? Paulo está falando de resgate aqui. De uma plenitude, de uma restauração, de um cumprimento de propósito que ainda não existiu, mas existirá, que de fato vai dimensionar a mensagem de salvação de uma forma nunca vista antes. Num período extremamente difícil. Eu creio que é nesse momento em que toda a terra vai ouvir falar do Evangelho. Então, me desculpem aqueles que acreditam que enquanto o Evangelho não for pregado a toda criatura, Jesus não volta. Eu creio que Jesus volta antes disso. Aliás, a igreja será arrebatada antes disso. De fato, ele só volta depois que isso acontecer, mas com a igreja junto com ele. Mas vamos em frente aqui. Sei, são muitos detalhes. Vamos em frente, tá? Se tem uma aula em que você vai ficar com muitas dúvidas, é essa aula. Fique tranquilo, a gente vai abrir espaço para muitos diálogos pessoais e em outras ocasiões também. Fiquem tranquilos, isso aqui não morre aqui não, tá bom? Então é importante a gente ter em mente isso. O que Paulo está falando é que há um papel ainda, Israel está guardando esse momento da sua plenitude e que a humanidade será abençoada com isso. E Deus será honrado e glorificado. Só que eu só consigo ler isso dessa forma quando eu pego todo o contexto de Romanos, analiso todo o contexto de Romanos desde o princípio
entendo a teologia que está sendo aplicada ali, né, a linha argumentativa de Paulo, consigo lembrar qual é a visão de Paulo como um judeu do primeiro século, que não abandonou tudo o que ele aprendeu. Ele constrói a sua teologia tendo Cristo agora como centro, mas sem abandonar tudo aquilo que ele havia compreendido como teologia, né? Não estou falando de religiosidade, estou falando de teologia. Tá bom? O George Eldon Ladd, que é um teólogo que a gente tem citado aqui continuamente, ele vai falar sobre essa questão de Israel. Ele fala assim: duas coisas tendem a acontecer, né? A plenitude do Israel literal deve chegar. Ele está falando a plenitude do Israel literal. Está falando o povo de Israel. E pela sua salvação, ou seja, o cumprimento dos seus propósitos, maiores riquezas serão trazidas ao mundo gentil. Aquilo que eu acabei de falar. O Israel literal, temporariamente rejeitado, está ainda para chegar à fé e ser novamente enxertado na oliveira, o verdadeiro povo de Deus. E aí ele vai citar um versículo um pouquinho mais à frente de Romanos 11, 23. Seguindo em frente aqui. Opa, isso aqui é um versículo. Isso aqui é um versículo, não. Isso aqui é um slide fora de lugar aqui, desculpe. Tá? Por que a gente está falando sobre tudo isso em relação a Israel? Porque existe uma ordem muito clara para que nós oremos pela paz em Jerusalém. E Jerusalém, queridos, não é simplesmente uma cidade. Lembra do filme Cruzada, né? Aquela fala final entre Saladino e o personagem do Orlando Bloom lá. Israel vale tudo isso? Alguma coisa assim, né? O que é Jerusalém? Aliás, Jerusalém vale tudo isso? Vale toda essa loucura, né? E Saladino responde para ele: não, não vale nada. Sim, vale tudo. Uma coisa mais ou menos assim. É um jogo de palavras ali, né? A ideia de que nós precisamos buscar orar por Israel, por Jerusalém, diz respeito ao cumprimento do papel desse povo no projeto redentivo de Deus para toda a humanidade, que se estenderá depois da igreja não estar mais em cena. Mas que coisa esquisita. É o projeto de Deus. Então, existe uma razão de ser desse povo estar lá, apesar de todas as brigas que estão acontecendo lá. E existe uma razão de ser desse povo ter sido preservado ao longo da história, a despeito das muitas tentativas de eliminá-lo. Novamente, não vou aqui dizer que vou vestir uma camisa, sou pró-Israel no sentido de ser antagonista de muçulmanos, dos outros povos palestinos. Não é isso que a gente está falando. Tá? O papel de Israel, inclusive, é para abençoar essas nações vizinhas. Cumprir um papel de ser um povo que abençoa essas nações que estão ao seu lado. Inclusive os seus piores inimigos. Trazer esse povo para perto de Deus, abençoar esse povo. E muitos serão abençoados. Muito bem, preciso aqui finalizar essa ideia, né? Nós devemos clamar para que os judeus se voltem para Deus, para que tenham seus corações convertidos ao Deus vivo, para que cumpram os seus propósitos. Não é para ganhar guerra, não é para acertar a mira no palestino de outra etnia lá que está tirando com bazuca na sua direção. Não, é para que sejam instrumentos de Deus vivo para levar à reconciliação. Reconciliados, levar à reconciliação. Todos os judeus farão isso? Não. É um grupo dentro dessa nação que vai caminhando nessa direção. Quero abrir para perguntas aqui. Eu sei que eu passei muito rápido, muitas informações, mas nesse momento é o que a gente precisa fazer para terminar todo esse assunto hoje. Tá bom? Alguma pergunta aqui? Alguma discordância que você queira manifestar nesse momento sobre o que eu coloquei? Fique à vontade. Veja bem, nós estamos debaixo de uma leitura, de uma exegese, de uma hermenêutica. Tá? Tem gente que acha que Deus se divorciou de Israel, acabou, Israel não tem mais parte no projeto redentivo de Deus. Eu não faço parte desse grupo. Tá? Isso não quer dizer que esse grupo seja composto por hereges que vão queimar na fogueira da Inquisição. Não. Tá?
É uma forma diferente de ler as mesmas informações. A gente não está aqui disputando o coração de ninguém. Estamos apenas procurando apresentar o conhecimento das Escrituras de acordo com aquilo que nós temos aprendido e entendido. Alguma pergunta? E André, aqui. Oi. Oi, Gabriel. Tudo bom? A minha pergunta é assim, eu acho que ela casa um pouco com aquela visita que vocês fizeram com os judeus messiânicos. Queria saber assim, se o Estado de Israel, esse que existe hoje, constituído, reconhecido aí pelo mundo, por alguns países, outros não, tem alguma relação com o Israel messiânico e como o Israel da Bíblia, né, o Israel que nós entendemos que vai ser o Israel salvo, escolhido por Deus, e a relação dos judeus messiânicos, como eles entendem o papel deles em relação a esse Israel, né? Não sei se deu para entender a pergunta. É uma pergunta complexa, não dá para responder em poucos minutos. Eu diria para você o seguinte: há uma relação clara do Israel-Estado com esse povo que vai se levantar, né, fiel a Deus, para a manutenção da fidelidade a Deus, no momento mais crítico da história da humanidade, quando o anticristo se opor a toda forma de religiosidade que não seja uma religiosidade voltada para ele mesmo, né, eles fazem parte dessa nação, eles fazem parte desse Estado. Eventualmente, o que você vai, como o Estado de Israel vai se comportar nesse momento em que perceber que aquilo que é mais central dentro da religiosidade judaica, que é o temor a Deus, for afetado, como o Estado vai se comportar, a gente não sabe. Mas que há uma ligação, existe. Tá? Não dá para dizer que não. Tá? Todos os israelitas, todos os judeus daquele momento, pegarão, se oporão ao anticristo? Não, não creio. Muitos falam, não, peraí, não é por aí, o cara é legal, vamos adorar o cara. Eu creio que... Né? Mas Israel se posicionará claramente. Quanto a nação, quanto o Estado vai fazer presença nesse evento, eu não sei. Isso, para mim, é uma incógnita. Tá? Mas que isso se dará dentro da realidade do Estado, ou seja, pessoas que vivem dentro do Estado, pessoas que estão presentes ali, tá? E também ao redor do mundo. Isso vai acontecer, com certeza. Se o Estado vai aderir ou não vai aderir, isso para a gente não é informado. A gente não sabe disso. Tá? Agora, como a gente está... Agora, vamos lembrar que o acordo que o anticristo vai firmar com Israel é um acordo político. E ele vai dar para trás esse acordo no meio do caminho. Então, um acordo político que vai por água abaixo gera reações oficiais. Então, é muito possível que o Estado se veja numa situação de ter que se defender e se posicione para se defender. Né? Então, é aí que eu digo que a gente tem que pegar e trabalhar com as informações que nos foram dadas. O acordo será feito... O acordo não é um acordo informal, é um acordo formal com um Estado, com uma nação. No momento em que esse acordo é quebrado, ok, amigo, estamos em guerra. Basicamente é isso. Né? Temos um conflito entre nós. Precisamos resolver esse negócio. Tá? Em relação ao papel dos judeus messiânicos, o papel deles está dentro da nossa realidade hoje da igreja. E eles estão muito voltados e focados a anunciar as escrituras de que Jesus é o Messias para a realidade, para a comunidade, especialmente para a comunidade judaica, que é uma das mais reativas à possibilidade de Jesus, a pessoa de Jesus. E, normalmente, os judeus messiânicos eles se tornam párias dentro do próprio povo. São rejeitados pelo próprio povo. Assim como o muçulmano que se torna cristão, né, ele também é rejeitado. Então, eles lidam com os mesmos tipos de sofrimento. São na verdade, há um virar de costas. Então, a mesma dinâmica que existe para um judeu, para um muçulmano, existe para um judeu. É óbvio, talvez em
graus dramáticos diferentes. O muçulmano, normalmente, quando ele renega a fé muçulmana, ele não só morre para a família, né? Mas ele tem sobre ele uma sentença de morte física, né? Dependendo do lugar onde ele vive, isso é levado a cabo de uma maneira muito mais, né? Mas o problema é dos dois lados. A dureza do coração está presente nos dois lados aí. Mas a sua pergunta ela suscita uma série de outras questões que a gente precisaria tratar com muito mais calma, né? Embora sejam questões muito interessantes. Tá bom? Então, eu sei que eu respondi só um pouquinho, pincelei só algumas dúvidas, mas só para a gente poder dialogar um pouquinho mais. Tá bom? Para André. não ficar sem nenhum horizonte. Oi. Bob, bom dia. Fala, Tudo Bob. bem? Uma pergunta que você comentou, eu fiquei assim, essa questão do temos que evangelizar todos para que Jesus volte. E aí agora você comenta que não. Não. Eu expliquei. Não, eu expliquei. É que eu peguei o bonde andando, aí eu só ouvi essa parte. Eu fiquei, caramba, ajuda de missão. Quando a gente fala da volta de Jesus, quando a gente fala da volta de Jesus, como eu falei na aula passada, nós estamos falando de dois momentos: o arrebatamento e a volta visível para julgamento. Tá. Só que quando a gente fala de a volta de Cristo, ela encapsula esses dois momentos. É um guarda-chuva. Então, quando eu digo que o evangelho terá que ser pregado a toda criatura antes de Jesus volte, eu estou falando desse momento em que Jesus vem com a igreja. Depende do ângulo sobre o que você utiliza para abordar a questão. Eu creio que todos os ouvidos ouvirão falar de Jesus na tribulação. Mas isso significa que Jesus chega, isso significa que a igreja não estará presente, isso significa que a igreja estará com Cristo e que num primeiro momento Jesus voltou para pegar a igreja e nesse sentido não é necessário que o evangelho seja pregado a toda criatura. No que diz respeito à sua volta visível para julgar o dia do Senhor, sim, ali, quando ele chegar, não tem ninguém que não saiba. De alguma forma, todos saberão. Tá? Esse assunto vai estar na boca do povo. Né? Então, depende do ângulo que você olha. Tá? Então, essa clareza é importante aqui. Tá? Mas eu entendo que essa dinâmica de pregação maciça do Evangelho se dará por ocasião da tribulação por conta das muitas dinâmicas religiosas envolvidas, especialmente no que diz respeito a esse engajamento do anticristo para se tornar a divindade na Terra. Você vai ter uma oposição, você vai ter um momento de grande resistência, e essa resistência vai se disseminar não só como informação, vai se disseminar como um movimento de gente que aderiu à fé em Jesus, a um preço muito alto, diga-se de passagem. Então, ficou mais claro agora, Bob? Está mais claro agora? Se trata do... Sim, entendi. Você olha para o dia do Senhor, a volta do Senhor, o dia do Senhor, o dia do juízo, ok, isso procede. Se você olha a volta do Senhor, arrebatamento, né? Eu vou mostrar aqui num gráfico mais completo daqui a pouco. Aí, não é necessário. A volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Tá? Porque tem muita gente que volta, condiciona, né? O todo da volta de Jesus, né? A pregação do Evangelho a toda criatura. E aí, inclusive, meio que um mantra em torno de missões. Né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Talvez essa dúvida sua tenha sido a dúvida de outros aqui. Obrigado. Esclarecido. Valeu, Bob. Oi. Oi, fala, Celso. Eu vou ser muito breve, porque senão vai perder o tempo, aí você não vai conseguir dar continuidade. Mas agora, em cima do que você falou, né, que a igreja vai se arrebatar, depois vai ter o tempo de tribulação e de uma forma ou de outra, todo mundo vai acabar ouvindo a mensagem. É mais ou menos isso, né? Agora, a minha dúvida seria assim, bom, se a igreja vai estar lá com Jesus, quem é que vai pregar? Os judeus. Os judeus. Entendi. Tá. Eu falei, eu vou estar lá em cima com o senhor, eu não vou estar aqui, então quem é que vai pregar para os caras aqui, né, que vai ser um tempo tão difícil? E não só isso. Vamos lembrar o seguinte, muita gente supostamente crente vai ficar.
Sim, sim, claro. Muita gente supostamente crente. Muita gente que tem conhecimento do evangelho vai ficar. Então, os judeus serão a grande massa. Essa turma que vai dar digamos, aquele input forte de mensagem, de testemunho acachapante, né, que vai, né, para deixar realmente aquela história, ame-o ou deixe-o, né? Mas você tem uma realidade humana conhecedora do evangelho que não se rendeu a ele, que vai entrar, que não vai embora com a igreja porque não estava rendida a Jesus de fato. Essa turma vai ter que lidar com essa dinâmica. Ah, então eles vão ter uma segunda chance? Não, eles vão ter a primeira chance, porque nunca aproveitaram, nunca tiveram realmente a reconciliação. Se trata de você ter uma nova chance. Agora, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Esse momento ele vai ser extremamente tenso. Vai ser a vida cristã, a associação com Jesus nesse período vai custar muito caro. Muito mais do que custa hoje. Para nós, crentes do século XXI, que vivem no Brasil, ainda não tem custado muita coisa. A grande verdade é essa. A gente não paga um preço alto pela nossa posição em Cristo. Gente, com todo respeito, a nossa vida é muito tranquila. Temos lutas? Claro que temos. Mas elas estão distantes, muito distantes da intensidade da luta dos primeiros cristãos, dos primeiros séculos, especialmente dos 3 primeiros séculos, quando o cristianismo se tornou uma religião clandestina, mal compreendida, mal entendida, né? E o preço que se pagava era altíssimo, e as pessoas faziam questão de ir até o final com isso. Já citei aqui, quando vocês tiverem curiosidade, leiam o livro dos Mártires, de John Foxe. É de cortar o coração. Ao mesmo tempo, é um testemunho de encorajamento assim, fenomenal. Você vê a disposição desses heróis da fé que não estão arrolados nas escrituras, mas que a história faz questão de manter os nomes bem vivos. É uma coisa impressionante. Então, a gente vai ter uma dimensão de peso, a dimensão que se dará para essa vinculação com Jesus vai ser diferente. Porque você tem o sistema mundo vai estar mais ativo do que nunca. E fazendo uma oposição cruel, sanguinária, violenta a tudo que se alinha com Deus. Esse é o ponto. Tá bom? Obrigado, Celcinho, pela pergunta aí. Eu sei que talvez algumas dúvidas devem surgir ainda, mas a gente vai procurar esclarecer aqui, tá bom? E, gente, mais uma coisa, quero deixar bem claro aqui. Vocês terão muitas dúvidas e vocês podem, tá? Direcionar essas dúvidas todas para mim, por e-mail, por WhatsApp. Celcinho sempre está mandando alguma mensagem. André, isso aqui, tem que fazer isso mesmo, a gente está aqui para esclarecer, tá bom? Muito bem, deixa eu colocar aqui para vocês, rapidamente, a ideia do juízo vindouro. Romanos 2 é a passagem que Paulo mais fala sobre esse tema, né? Então, haverá um dia em que um dia de juízo, quando Deus julgará todos os homens. Os justos, ou aos justos. Quem são os justos? Aqueles que confiaram na justiça que Deus fez no seu lugar na cruz. Não é aquela pessoa que se sente justa, é aquele que confiou na justiça de Deus. Ele dará a vida eterna, e aos maus, ou seja, aqueles que rejeitaram, né, a oferta de paz, de reconciliação com Deus mediante a fé em Jesus, a sua ira e a sua indignação eterna. Também é muito interessante que Paulo fala assim, olha, as pessoas que são conhecedoras da lei serão julgadas com o conhecimento que tinham da lei de Deus, a lei revelada. Mas aquelas que não conheceram a lei e pecaram sem a lei, elas serão julgadas pelo conhecimento natural que têm da lei de Deus impressa nos seus corações. As pessoas sabem naturalmente o que é certo e o que é errado, ainda que não façam. As pessoas sabem como prescrever o comportamento do outro. Para pensar se não é assim. Porque a lei de Deus está impressa no coração deles. Aí, Romanos capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Eles serão julgados porque eles sabem. Eles têm conhecimento.
Eles têm entendimento e não buscaram o Deus vivo. Então, essa ideia de julgamento, de dia, de acerto de contas, está presente ali no capítulo 2, isso é muito claro em Paulo. Tá? E isso está reverberando toda a visão teológica que ele herdou no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, a manifestação do dia do Senhor, aquilo que a gente, inclusive, já viu um pouquinho. Né? Sobre isso, o Led fala: a constante tensão do Novo Testamento entre a escatologia experimentada e a futura é encontrada na doutrina do juízo. Ou seja, essa tensão, ou seja, aquilo que já aconteceu, aquilo que ainda vai acontecer. Né? A justificação é um fato escatológico que ocorreu na história. Significa a absolvição da culpa do pecado pela decisão favorável do juiz. Essa decisão já foi transmitida aos cristãos pela morte de Cristo e está aberta a quem quiser chegar. Devido à presente justificação, seremos salvos da ira no dia do juízo. Ou seja, a ideia de que nós seremos poupados pelos méritos do juiz, em quem nós confiamos. Mas haverá juízo. Deus fala: não vou deixar essa coisa rolar ad infinitum. Uma hora o mal será punido. E as pessoas que rejeitaram a proposta de paz terão que lidar com as implicações da sua decisão. Por fim, e para terminar aqui, consumação. A meta do propósito da redenção, por parte de Deus, é a restauração da ordem em um universo que foi perturbado pelo maligno e pelo pecado. E isto inclui o domínio da experiência humana, o mundo espiritual e até a própria natureza. A ideia é que todas as coisas serão restauradas. Paulo vai falar um pouquinho sobre isso lá em Romanos, capítulo 8. De como Deus tem em mente a restauração de todas as coisas. A ordem de todas as coisas. Os textos em que Paulo vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso são Colossenses, capítulo 1, capítulo maravilhoso, inclusive ele tem um hino de louvor a Cristo que é maravilhoso ali, e 1 Coríntios. Né? Então, quais são os elementos principais aqui? Né? Deus reconciliará todas as coisas consigo através de Cristo, é uma promessa, é um fato ali apresentado por Paulo, em Colossenses capítulo 20, por meio de quem todas as coisas foram criadas, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A morte de Cristo é um triunfo sobre os poderes espirituais malignos e hostis, que no final lhes serão totalmente sujeitos. E aí a gente já vai para 1 Coríntios capítulo 15. Jesus reinará como rei até que tenha subjugado todo o inimigo, o último dos quais é a morte. A gente já estudou sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ao final, quando todos os poderes espirituais hostis tiverem sido subjugados, o reino será entregue a Deus, nós já vimos isso em 1 Coríntios capítulo 15 também, para que no final Deus seja tudo em todos. Como é que ficaria tudo que a gente viu aqui num gráfico? Né? E ainda um gráfico ainda simplificado, porque as informações, são muitas informações. Seria mais ou menos isso aqui. Tá? E aqui eu vou pedir licença para talvez fazer primeiro um panorama geral e depois vou só mostrar os detalhes para vocês para a gente terminar a aula. Tá? Então aqui, lembram-se do gráfico que eu mostrei sobre as 70 semanas de Daniel, né? As 7 semanas em verde, as 62 semanas aqui em laranja, amarelo, e aqui a última semana de anos, a tribulação, a vermelha. Tá? Nós temos aqui, né? Aqui a gente já viu, né? A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. A partir desse momento você conta 7 semanas de anos, ou 49 anos, né? E depois a restauração de Jerusalém, chegando até a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, somando 434 anos desses dois períodos aqui. Você tem a morte de Cristo, a sua ressurreição, né? E aí você tem o início daquilo que nós chamamos de igreja, está em branco aqui. A destruição do templo, de Jerusalém do templo, aconteceu no primeiro século, no primeiro século da nossa era, patrocinado por Tito, pelos romanos, né? E isso, lembram-se, são os eventos preditos por Jesus lá em Mateus 24, Mateus 25, você tem tanto eventos imediatos na história quanto eventos muito futuros, né? Que dizem respeito ao futuro escatológico final, né? E nós estamos aguardando agora o arrebatamento. Né? Quando isso aqui vai acontecer?
Não sabemos. Pode acontecer a qualquer minuto. Depois do arrebatamento, existe aquilo que nós chamamos de aliança entre o anticristo e Israel, né? Texto que a gente leu lá em Daniel, capítulo 7, e 2 Tessalonicenses também. A partir desse momento em que houver aliança, essa última semana de anos começa a contar. É o que a gente chama de tribulação. No meio dessa semana de anos, a aliança entre anticristo e Israel será quebrada e vai haver uma reação. É nesse período da tribulação em que o evangelho será pregado maciçamente. Eu defendo essa visão, tá? Você não precisa concordar comigo, tá? Enquanto a coisa está ficando muito estranha, muito tensa, e a ebulição cresce aqui em cima, onde é que está a igreja? Comemorando, celebrando as bodas com Jesus. É aqui em cima, nesse verde, que nós teremos o tribunal de Cristo. Não um julgamento punitivo, um julgamento das nossas obras, da nossa fidelidade. A nossa utilidade será reconhecida ali de alguma forma. E a volta de Jesus, a segunda vinda, o dia do Senhor, se dá de uma maneira visível para todo o mundo, com a igreja, onde ele julgará todas as criaturas, separará bodes de ovelhas. Ele vai plantar os seus pés ali no Monte das Oliveiras, ali ao lado, bem de frente para o templo, e ali é que a coisa vai rolar, e vai rolar de uma maneira muito, muito tensa. A partir desse momento aqui, eu coloquei eternidade, mas o correto seria colocar milênio, tá? Eu errei aqui, tá? A partir desse momento que Jesus volta, depois do acerto de contas preliminar, com toda a malignidade capitaneada por Satanás, Satanás será preso por 1000 anos, a besta, o anticristo e o seu falso profeta serão lançados no lago de fogo. Isso já é Apocalipse, tá? A gente não entrou em Apocalipse propositalmente. É um outro assunto, a gente teria que continuar em outro momento para explicar o que vai acontecer mais especificamente nesse momento aqui. Nesse instante, com escatologia paulina, a gente quer mostrar o seguinte: nós que estamos vivendo aqui na igreja, podemos ter esperança. Apesar de toda a perturbação que bate à nossa porta quase que diariamente, nós podemos ter esperança. O Senhor Jesus prometeu que o mal não prevalecerá para sempre, que ele será punido ao final e que nós seremos poupados do pior horror que a história já contemplou e jamais contemplará. Queridos, é isso. Os caçadores dos oráculos divinos se despedem aqui, depois de um ano de jornada intensa. Quero aqui deixar aberto para últimas perguntas. Nosso horário já está um pouquinho adiantado, mas só deixar você à vontade para fazer as últimas considerações, perguntas, o que você quiser falar. E é isso. Agradecer vocês. Na verdade, permitam-me só me agradecer a nossa equipe, João Marcos, Yarinha, Sandro, Liliane e Márcio Prado, pela forma fiel como tem caminhado com esse ministério, pela maneira maravilhosa como tem se dedicado. Não fossem eles, nós não teríamos condições mínimas de operar e trazer para vocês o que foi possível trazer ao longo desse ano. Foram muitas adaptações, muitos ajustes, muitos erros, mas eu creio que os acertos foram maiores. Os erros a gente vai ter que corrigir, a gente vai ter que ajustar. Mas eu quero agradecer também a vocês que caminharam com a gente fielmente ao longo desse ano. Foi muito bom. E eu peço a Deus que vocês não desistam. Na próxima semana a gente começa um assunto novo, currículo novo. Eu tenho certeza que você será igualmente abençoado, ou até mais do que foi até aqui.